Eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus e vamos fazer essa leitura em Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça torcida. Vamos ficar até aqui nesta leitura e vamos meditar sobre o tema: um homem em crise com Deus e com os homens. Um homem em crise com Deus e com os homens. Abacuque certamente não está sozinho. Sua crise é a mesma que atormenta homens e mulheres em todo o mundo. As angústias de Abacuque ainda pulsam e latejam em nosso peito. Seu grito, seu lamento, seu desespero ainda ecoam nos ouvidos da história. Certamente Abacuque não é apenas um profeta que viveu num tempo distante e desconhecido e que está encoberto pela poeira do tempo, sem conexão qualquer com os tempos modernos. Podemos afirmar que Abacuque está nas ruas, está nas salas das universidades, das escolas, nas cortes do poder judiciário, nos salões dos palácios e no sacrário irrequieto da alma humana. Eu queria levantar com você 3 coisas a título de introdução deste texto. E a primeira coisa que eu queria levantar é que os desobedientes colherão um dia seus frutos amargos. Se você perceber, Jerusalém está sendo cercada e entrincheirada, a sentença foi lavrada, o juízo de Deus se aproxima, o cerco do inimigo é um fato, não dá mais para suspender e nem para adiar o castigo, e tudo isso aconteceu porque Judá não quis ouvir a voz de Deus, porque o povo de Deus endureceu sua cerviz, porque o povo de Deus não quis atender ao clamor de Deus, que o chamou continuamente para o arrependimento. E neste momento, eles estão colhendo o que plantaram. O pecado nem sempre é punido na hora em que é cometido, mas o pecado nunca ficará sem a sua devida punição. Quem planta, colhe. E o que está acontecendo aqui é que o cálice da ira de Deus havia transbordado, e Jerusalém estava agora colhendo o fruto daquela semeadura maldita do seu pecado. Segundo ponto, é que os líderes insensatos são maldição para o povo e não bênção. Se você notar, a decadência espiritual e o colapso moral que está acontecendo em Judá, nada mais é do que resultado de uma influência negativa de reis injustos que se rebelaram contra Deus, não quiseram ouvir a voz de Deus, contrataram profetas da conveniência para lhes profetizar coisas boas, para mostrar para eles coisas otimistas, escolhendo o caminho do entretenimento e não o caminho do arrependimento. Queriam mensagens palatáveis e não a sentença da parte do Senhor. E se você então notar, a chegada do inimigo, o cerco do inimigo, não é apenas um acontecimento político, não é apenas a força do inimigo, não é apenas uma estratégia de guerra do inimigo. Deus mesmo está entregando Judá, Deus mesmo está entregando Jerusalém nas mãos desses inimigos.
é o castigo, é o juízo de Deus a esses líderes e a disciplina de Deus ao seu povo. A terceira coisa, à guisa de introdução, é que a soberania de Deus na história nem sempre é plenamente compreendida, mesmo pelos homens mais santos. Se você notar, a leitura que Abacuque está fazendo da corrupção interna de Judá e do ataque externo da Babilônia a Judá, o deixou em profunda crise. E essa crise do sofrimento do justo, porque na verdade em Judá tinha gente justa. Nem toda a nação, do ponto de vista total e pleno, tinha se corrompido. Tinha gente que andava com Deus. O profeta Abacuque era um deles. O justo estava sendo cercado, a justiça estava sendo torcida, as cortes estavam julgando de maneira injusta, os juízes estavam sendo comprados e subornados, os pobres estavam sendo esmagados, os indefesos não tinham a quem recorrer. E quando ele clama, e quando o justo suplica, parece que a verdade não acontece mais, a justiça é negada, e ele está enfrentando uma crise. Que crise ele está enfrentando? A crise do sofrimento do justo, a crise da oração não respondida, a crise da oração respondida do jeito que ele não queria ouvir, a crise do mais ímpio, sendo instrumento da disciplina daquele que era menos culpado. E muitas vezes você e eu entramos em crise quando temos que discernir as providências que Deus usa para dirigir a história. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Muitas vezes, quando Deus fala conosco, nós ficamos mais inquietos, até mesmo do que o silêncio de Deus. O profeta Abacuque estava profundamente inquieto com o silêncio de Deus. Na hora que Deus falou, o deixou mais inquieto ainda. Muitas vezes nós também vamos ter dificuldade de discernir a soberania de Deus na história. Se você tem essa dificuldade, você não é um ser solitário na história. Homens de Deus estiveram assim como você. Você vai ver que Jó passou por isso, que Isaías passou por isso, que Jeremias passou por isso, que Davi passou por isso. Você e eu ainda passamos por isso. Então eu chamo a sua atenção para as lições que nós vamos contemplar no estudo desse texto lido. E são dois pontos aqui. Primeiro, os dramas existenciais de um profeta em crise. Está claramente descrito aí nos versos 1 a 3. Abacuque era um homem divinamente inspirado, um homem comissionado por Deus, e recebe de Deus uma sentença. Você e eu não gostaríamos de estar no lugar de Abacuque, porque é muito bom ser portador de boas notícias. É muito bom ser portador da notícia boa. Mas diz o texto que Abacuque recebe uma sentença. Uma sentença. E eu quero então destacar aqui alguns pontos. O que está alarmando Abacuque, deixando-o perplexo? 3 coisas. Primeiro, o drama de receber uma mensagem pesada. Com a Bíblia aberta. Sentença revelada ao profeta. Essa palavra sentença, na língua hebraica, a palavra massá, significa peso, significa uma mensagem que na verdade é um fardo, é uma mensagem difícil de engolir, difícil de assimilar e mais difícil ainda de passar adiante. É um fardo, é um peso. Não é uma palavra palatável, não é uma palavra agradável ao ouvido, não é uma palavra que arranque aplausos, não é uma palavra que agrade ao ouvinte. É uma mensagem solene. E por que esta mensagem que o profeta Abacuque está trazendo é uma sentença, é um peso? Por 2 razões. Porque ele está anunciando o pesado julgamento de Deus sobre a nação do pacto, sobre o Judá, ao mesmo tempo que está anunciando o julgamento de Deus sobre os ímpios caldeus, o império poderoso que vai invadir Judá. Então as 2 mensagens de Abacuque são mensagens de sentença, de juízo, de condenação, tanto para Judá quanto para os caldeus. Agora note você
que naquela época, o que estava acontecendo com os reis ímpios? Eles não queriam escutar os profetas de Deus. O que é que eles faziam? Contratavam profetas que vendiam a sua consciência por dinheiro e profetizavam aquilo que os reis queriam ouvir. Então note você que a mensagem que Abacuque recebe não é gerada no laboratório desta religião do lucro. Não é uma mensagem proferida por um profeta da conveniência. Esta mensagem não é popular. Esta mensagem não é uma mensagem agradável. Diz o texto que ela foi revelada ao profeta. Revelada. Ou seja, esta mensagem não tem o propósito de agradar o rei de Judá. Ela tem o propósito de agradar o rei dos reis. Ela não foi uma mensagem autoproduzida. Aliás, nenhuma profecia é autoproduzida. Esta palavra não foi criada pelo profeta. O mensageiro de Deus não cria mensagem. Ele entrega a mensagem. Ele não é a origem da mensagem, ele não é o autor da mensagem, ele não é o dono da mensagem. Ele é apenas um mensageiro, um instrumento de Deus para levar a mensagem. O pregador não tem o sermão. Ele não é dono do sermão, ele não é a fonte do sermão, ele não é o originador do sermão. O sermão emana da palavra de Deus. Ele é apenas um instrumento para entregar a mensagem de Deus. Notem vocês que essa sentença não foi dada aos falsos profetas, mas ao profeta Abacuque. De tal forma que os profetas não eram figuras populares, nem estavam atrás de lisonjas humanas. Eram homens que não se deixavam dobrar pela sedução do lucro, por vantagens pessoais. Ao contrário, estavam dispostos a enfrentar perigos, ameaças, prisões e até a morte. Por exemplo, o contemporâneo de Abacuque, Jeremias, foi preso. Antes dele, neste mesmo reino, Isaías foi cerrado ao meio. No período do governo de Manassés. Então, esta mensagem que ele recebe é uma sentença. Segunda coisa, segundo drama que Abacuque enfrenta, o drama de não ter suas orações respondidas. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Preste atenção que Abacuque não apenas clama aos ouvidos do povo, ele clama também aos ouvidos de Deus. Abacuque não apenas levanta a sua voz para falar com os homens, também ele levanta a sua voz para falar com Deus. Abacuque não é apenas um pregador, Abacuque é um intercessor. E eu chamo a sua atenção aqui para algumas coisas importantes. Primeiro, a oração de Abacuque foi fruto de uma reação à desoladora situação do seu povo. Eu acho isso maravilhoso. Ele não apenas bombardeava o povo com a sua voz, como dizia Lutero, ele bombardeava os céus com as suas orações. Ele estava aturdido, atônito com a situação. Por quê? Porque ele estava olhando para a caotização da cidade de Jerusalém, para o colapso da nação de Judá, e ao mesmo tempo que ele olha essa situação, ele ora a Deus, não apenas não vê a resposta de Deus, como ele vê o mal triunfando na sua cidade. É como se ele olhasse dizendo: Deus, o Senhor está de braço cruzado. Deus, os ouvidos do Senhor estão fechados. Deus, o Senhor está indiferente. O Senhor está inativo. O Senhor está silencioso à minha voz. Segundo lugar, a oração de Abacuque foi de grande emergência. Olha as duas palavras que ele usa aí. Quando ele fala: clamarei eu, gritar-te-ei. Clamar e gritar são palavras que descrevem urgência. A palavra gritar traz a ideia de urgência, de pressa. Clamar significa pedir socorro. Mas quando ele usa essa outra expressão, gritar-te-ei, no original significa clamar com um coração perturbado. Você já fez oração assim? Você está perturbado? Você não apenas tem urgência, mas você está mais do que angustiado, você está perturbado, aturdido, confuso, em crise. E
notem que a crise desse profeta é uma crise teológica, existencial. Porque o grande drama que ele está enfrentando é de conjugar sua teologia com a vida. De conjugar a santidade de Deus com o prevalecimento do mal. Quantas vezes essa crise não salta no seu coração? Por que você vê um homem mau, truculento, sanguinário, prevalecer sobre alguém inocente, um piedoso, alguém que anda com Deus? Você fica pensando, por que Deus não protegeu o inocente? Por que Deus não destruiu o mal, ou o feitor do mal, sem que ele consumasse o seu desejo iníquo contra o inocente? Por que esquemas de corrupção prevalecem? Por que a maldade cresce e você olha para o cenário e diz, Deus, onde tu estás? O que estás fazendo? Por que tu permites isto? Esse era o drama desse profeta. Terceiro lugar, a oração de Abacuque se esbarra no silêncio de Deus. Olha aí, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Irmãos, você e eu enfrentamos esse dilema todo dia. Essa expressão não ouvir é equivalente a não ajudar na língua hebraica. Não ajudar. O que está acontecendo aqui? O que o profeta está dizendo é o seguinte, que o ímpio está crescendo e está prevalecendo há muito tempo. Quando ele diz até quando? Porque já está orando já há muito tempo. Ele não fez essa oração agora não, ele está orando continuamente, prolongadamente. E em vez de ter resposta à sua oração, o que ele está percebendo é que o mal está crescendo. E não há nenhuma resposta. Há um total silêncio do céu ao seu clamor. Na verdade, o que ele percebe é a inatividade de Deus, o aparente desinteresse de Deus. Diz o texto aqui que Deus nem ouvia, nem salvava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes o silêncio de Deus é mais perturbador do que as circunstâncias ruidosas. Muitas vezes o silêncio de Deus é mais perturbador do que as circunstâncias ruidosas. Você se lembra da história do nosso amigo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal. Diz a Bíblia que esse homem perde todos os seus bens, todos os seus filhos, toda a sua saúde, todo o apoio da sua mulher, toda a solidariedade dos seus amigos. Esse homem está no fundo do poço. Mas esse homem não perdeu sua razão. Esse homem não perdeu sua teologia. Esse homem não perdeu a sua concepção da soberania e da santidade de Deus. Então ele questiona Deus e ele pergunta 16 vezes para Deus: por que, meu Deus? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não me rio no ventre da minha mãe? Por que eu não me rio ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E o que é impressionante é que em todas estas perguntas que ele endereça ao céu, ele tem a mesma resposta: o silêncio de Deus, o total silêncio de Deus. É impressionante que Abacuque tem resposta de Deus. Daqui a pouco Deus começa a falar com Abacuque e vai perturbá-lo ainda mais. Mas Jó não teve nenhuma resposta de Deus, pelo menos das perguntas que ele fez. O livro de Jó termina e não diz a Bíblia que Jó ficou sabendo o que aconteceu com ele. Só diz que restaurou a sorte dele. Mas por que ele sofreu, Deus não falou. O silêncio de Deus às vezes nos perturba. Agora note uma coisa, extremamente séria. Leia a Bíblia com atenção. E sempre que você encontrar o silêncio de Deus, você vai ver imediatamente uma coisa. No silêncio de Deus, Deus não está inativo. O silêncio de Deus sempre precede o juízo de Deus. Se Deus estiver em silêncio, acautele-se, porque o juízo está vindo. O livro de Apocalipse, capítulo 8, diz que houve silêncio no céu. O que acontece em seguida? O toque das trombetas. O juízo vai começar. Então note uma coisa, irmãos. Quando parece que o mundo aí está com a rédea solta, quando o ímpio está prevalecendo, quando homens estão roubando o erário público,
quando homens estão se enriquecendo do dia para a noite, quando os homens que bulam as leis, corrompem, são corrompidos, escapam, parece que o crime compensa, parece que a ilicitude é vantajosa, parece que Deus está inativo e Deus está silencioso. Acautelem-se, porque o juízo de Deus se aproxima. Deus não está inativo, Deus está agindo. Quarto lugar, a oração de Abacuque se esbarra na demora de Deus. Versículo 2, a parte dele diz: até quando, Senhor, gritarei-te violência e não salvarás? A demora de Deus é algo que nos perturba tanto quanto o silêncio de Deus. Porque quando você ora, você espera uma resposta, você espera uma providência. Às vezes a providência chega no tempo de Deus, no tempo oportuno, no kairos de Deus, mas dentro do seu tempo, você muitas vezes murmura, dizendo: Deus está demorando demais. E eu fico imaginando que isso passou no coração de Abacuque. Até quando, Senhor? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Quantas vezes nós julgamos a Deus pela sua demora? O que aconteceu com Marta, na aldeia de Betânia. Ela manda um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E em vez de vir Jesus, vem apenas um recado. Quantas vezes você esperava receber uma pessoa, vem um bilhete, apenas um bilhete. Você esperava um abraço, vem apenas um recado. Você esperava uma presença, vem apenas uma mensagem. E para Marta, Jesus atrasou-se. Esse negócio ficou engasgado no coração dela. E quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, ela foi despejando a sua dor. Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui foi uma censura pela demora. Tanto foi fato que quando Jesus decidiu intervir, ela tentou barrar Jesus por algumas vezes. Ele disse: Senhor, eu creio no milagre, mas no último dia. Quando Jesus mandou tirar a pé, disse: Senhor, não adianta mais, agora é tarde, já cheira mal. Você e eu enfrentamos o mesmo dilema da demora de Deus. Terceiro ponto, terceiro drama do profeta, o drama de ver sua geração atolando-se num pântano de corrupção. Sabe o que me impressiona aqui no versículo? Preste atenção no que está escrito aqui, no versículo 3. O profeta está pedindo a Deus uma intervenção, e há silêncio de Deus. E quando chega no verso 3, não tem palavra nenhuma para o seu ouvido, mas tem tragédia para os seus olhos. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Note você isso. O que ele está querendo é uma palavra ao seu ouvido, uma resposta de Deus ao seu ouvido. Mas não vem palavra para o seu ouvido, vem tragédia para os seus olhos. É Deus quem mostra para ele a violência e a opressão. O que na verdade ele está percebendo é que a sua nação está caminhando a largos passos para a tragédia, para o cerco, para o cativeiro. E ele está presenciando a sua nação nessa corrida para a morte. E é Deus quem está mostrando isso para ele. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é ver a crise do próprio profeta. O segundo ponto, que é o último ponto, só tem 2 pontos a mensagem hoje, é a radiografia de uma sociedade decadente. Então nós vamos ver esse ponto, a radiografia de uma sociedade decadente. E tem vários sinais, vários sintomas dessa sociedade decadente. Eu creio, irmãos, que esses versos 1 a 4 é uma radiografia da sociedade brasileira. Essa descrição aqui não é a descrição de Judá, de 2.600 anos. Essa é a descrição que a Gazeta, que a Tribuna, que a Veja, que a Folha de São Paulo, que o Globo está dando para você todo dia e toda hora. Então vamos ver quais são esses sinais de uma sociedade decadente. Em primeiro lugar, uma sociedade decadente é saturada de violência. Olha o versículo 2. Gritar-te-ei violência e não salvarás.
A violência de Judá estava presente no palácio. O rei Joaquim era um homem perverso, sanguinário, assassino, truculento. A violência estava presente nas cortes do judiciário, porque os juízes estavam mancomunados com os endinheirados para vender sentenças para oprimir os pobres. A violência tinha se infiltrado jeitosamente em todos os segmentos da sociedade, de tal maneira que esta violência, como fermento, tinha levedado toda a massa, toda a nação, e o juízo de Deus não podia ser mais retardado e nem podia mais ser suspenso. Quando eu olho para esse quadro, eu vejo que a violência está crescendo ainda hoje. O que é que nós estamos assistindo? Uma sociedade sem princípios, sem absolutos, sem parâmetros de justiça. Aqueles que formulam as leis, aqueles que legislam, que governam e que julgam, que fiscalizam as leis, muitas vezes se miscuem em esquemas de corrupção para pisar essas mesmas leis que eles fizeram, que eles devem executar, que eles devem fiscalizar, agindo com truculência para assaltar o direito do inocente. O que é que nós estamos vendo hoje na sociedade brasileira, senão isso? O que é que nós estamos assistindo, senão homens perversos e sanguinários, agindo ao arrepio da lei, desafiando o Estado de Direito, semeando terror, semeando insegurança? O que é que nós estamos assistindo, senão, por exemplo, os cartéis de narcotráfico, se transformando num poder paralelo, desafiando o Estado de Direito, desafiando as autoridades, espalhando terror? Eu fiquei perplexo, acho que se me contasse eu não acreditaria, pregando recentemente no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O pastor andou comigo por algumas ruas e disse: eu quero te mostrar algumas coisas. Passou de frente a alguns condomínios, onde as fachadas dos prédios estavam todas crivadas de bala de fuzil, como se fosse chapiscada a parede. Passou adiante um pouco e mostrou-me algumas ruas, onde havia barricadas, com poltronas, com tronco de árvores, no meio da rua, sem que ninguém pudesse passar. E ele me explicou, falou: o negócio é o seguinte, aqui, os traficantes que moram aqui dentro, entram aqui, e entrou aqui, nem a polícia chega. Ninguém chega, ninguém entra. Eles são os donos, eles têm o poder. Isso à luz do dia. Nossas cidades estão se transformando em campos de sangue, em trincheiras de guerra, em arenas onde bestas feras matam inocentes sem piedade por razões fúteis. Os cidadãos de bem precisam viver trancados às 7 chaves, com cadeados fortes, com cercas elétricas, com cães ferozes, enquanto os bandidos, soltos, espalhados, livres, promovem a insegurança, disseminam a violência, e parece que Abacuque está sendo um articulista dos jornais de maior circulação do nosso país, da seção policial, obviamente. Essa é a descrição que Abacuque está fazendo da sociedade de Judá. Mas eu fico pensando que Abacuque está traçando para nós um mapa da sociedade brasileira. Parece que nos Abacuque é um jornalista que está andando pelas nossas ruas. Abacuque está vivo e a sua voz está ecoando ainda hoje. Segundo lugar, uma sociedade decadente é dominada pela iniquidade e não pela virtude. Olha comigo o verso 3. Por que me mostras a iniquidade? Sabe o que está acontecendo? O que está perturbando o Abacuque? Não é tanta a presença da iniquidade. O que está perturbando o Abacuque aqui é a procedência da iniquidade. A violência, a iniquidade, a opressão, a destruição, a contenda e o litígio procediam do próprio povo de Deus. Usualmente, os inimigos externos eram a fonte das tragédias do povo de Deus. O ataque vinha de fora. Mas nesse caso, o profeta está aturdido,
alarmado, porque essa descrição que ele está fazendo não é a descrição dos caldeus, não. Essa descrição que ele está fazendo é de Judá. A iniquidade estava prevalecendo no meio daquele povo cuja vocação era ser um povo santo, ser luz para as nações. Isso aí, irmãos, é um alerta. O Dr. Billy Graham afirmou no seu livro O Mundo em Chamas que nenhuma grande nação jamais foi vencida até se haver destruído a si própria. Os historiadores dizem que o Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. Na verdade, Jerusalém não caiu nas mãos da Babilônia. Jerusalém foi entregue por Deus nas mãos da Babilônia. É por isso que a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações. Um povo rendido ao pecado não é um povo forte. Mas hoje ou mais amanhã, o pecado vai destruindo internamente esse povo, e esta nação, este império, não importa quão grande, quão forte, quão opulento ele seja, mas hoje ou mais amanhã, ele cai. Isso é um alerta para o mundo contemporâneo. Agora, o que é grave aqui, é que este mesmo Judá, que foi levantado por Deus, para ser porta-voz de Deus às nações, para chamar as nações ao arrependimento, está agora vivendo nos mais desabridos pecados. O que significa para você e para mim que hoje, muitas vezes, a igreja que tem a incumbência de denunciar o pecado, de chamar o homem ímpio ao arrependimento, essa própria igreja está vivendo explicitamente em pecados abertos que ofendem a santidade de Deus. E nesse sentido, o pecado de Judá era pior do que o pecado dos caldeus. É por isso que Deus julga Judá antes de julgar a Babilônia. Porque o Judá pecou contra Deus, contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, contra o amor de Deus, contra a eleição de Deus, contra o propósito de Deus, contra a bondade de Deus, porque Deus investiu tudo na vida daquele povo, redimiu, resgatou, protegeu, abençoou, conduziu, e ainda assim este povo se rebela contra o seu Deus e se entrega à iniquidade. Terceiro lugar, uma sociedade decadente é marcada pelo domínio opressor dos fortes sobre os fracos. Versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Preste atenção nessa palavra, opressão. Opressão é o domínio truculento do forte sobre o fraco. Opressão é fruto de um sistema corrompido, onde as forças do mal se ajuntam para roubar o pobre, para espoliar o fraco, negando-lhe o direito e amordaçando-lhe a voz. Agora notem, que esta opressão não é uma opressão articulada nos bastidores apenas. Esta opressão, além de ser forte, ser grave, ela é pública. Desavergonhada, diz o profeta, que ele está vendo, é algo público, é algo notório, é algo sem pudor. O que está acontecendo hoje, irmão? Não é assim mesmo? As pessoas perderam o acanhamento, perderam o pudor, perderam a vergonha. Este é o quadro que Abacuque está traçando de Judá, e é o quadro que nós estamos vendo ainda hoje no nosso país. Quarto lugar, uma sociedade decadente é onde estão presentes os sinais visíveis de destruição. Versículo 3 ainda. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Pega a palavra destruição e violência. A destruição dos valores, a destruição dos marcos, dos absolutos, dos princípios que regem a vida, a família, o casamento, as transações comerciais, a vida espiritual, a igreja. Você percebe que o que está acontecendo aqui é uma perda de critérios, de absolutos. É aquilo que a Bíblia diz, os marcos estão sendo arrancados, não existe o certo e o errado. Não existe mais princípios absolutos que norteiam, que governam a vida. Quinto lugar, uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados.
Olha comigo, versículo 3, quando ele diz aí, lá no finalzinho do verso 3, há contendas e o litígio se suscita. Duas coisas aí. Em primeiro lugar, havia contendas entre as pessoas. O que é uma contenda? É uma tensão relacional. É uma relação quebrada pela desavença. É uma disputa sem acordo. É um interesse egoísta que sempre busca prevalecer. É uma indisposição absoluta de caminhar na direção da reconciliação. Contenda é a incapacidade de olhar para a vida na perspectiva do outro, de pensar no bem do outro, de enxergar o direito do outro e de perdoar o outro. O contencioso, ele pensa em si. Ele nunca pensa na perspectiva do outro. Ele nunca respeita o sentimento do outro. Ele nunca olha para a vida, na ótica do outro. Ele nunca tem disposição de caminhar na direção do outro, de reconciliar-se com o outro e de perdoar o outro. Judá estava cheio de contendas. A sociedade estava com um barril de pólvora. E você nota em segundo lugar que havia litígio entre as pessoas. O litígio se suscita. Finalzinho do verso aí. O que estava acontecendo? Havia grupos, panelas, facções, grupos, minando a vida familiar, a vida religiosa, a vida social, a vida política, a vida nacional. Litígios. E esses litígios não eram apenas litígios interpessoais, esses litígios eram levados para os tribunais. E lá no tribunal, quem vencia a causa? Não o justo, não o inocente. Quem dava mais dinheiro para o juiz. Desta maneira não havia esperança. O povo estava vivendo uma situação amarga, desesperadora, porque os fortes sempre prevaleciam sobre os fracos, os ricos sempre recebiam sentenças favoráveis sobre os pobres. Sexto lugar, uma sociedade decadente é onde a impunidade prevalece. Olha aí, capítulo 4, versículo 4 diz: por esta causa a lei se afrouxa. A lei se afrouxa. O que é lei aqui? A palavra lei aqui no hebraico é a palavra Torá. Embora o contexto aqui leva-nos a entender que não está aqui o profeta Abacuque falando do Pentateuco. Ele está falando aqui daquela lei orgânica, estatutária. Ele está falando aqui da lei jurídica. Daquela lei que emana da Torá, que emana da lei revelada. Mas daquela lei que está regindo lá nos tribunais, lá nas cortes. Esta lei afrouxou-se. Esta lei perdeu o seu poder. Esta lei foi paralisada. Esta lei ineficaz. Ela não está produzindo nenhum resultado positivo. O que estava acontecendo? Essa lei não passava de uma mera peça de decoração para enfeitar o leito de uma sociedade em estado terminal. Ela existia, mas não era cumprida. A lei estabelecia limites, mas não eram respeitados. E o que acontecia? Os infratores tinham plena consciência de que se eles fossem julgados, eles subornavam os juízes. Eles tinham plena consciência de que eles podiam cometer infrações, crimes, e eles escapariam. Eles tinham plena certeza de que eles ficariam impunes. Irmãos, olha a sociedade brasileira. Qual é o maior estímulo na sociedade brasileira para o crime? A impunidade. Mais de 80% dos crimes não são julgados exemplarmente. É o cidadão que é estimulado a praticar o crime, porque ele sabe que ele vai escapar, que a lei não vai alcançá-lo, e se alcançar ele vai dar um jeitinho. Então a impunidade gera mais violência. Em Judá as pessoas mais ganhavam, as pessoas boas perdiam, porque não havia justiça. Sétimo lugar, uma sociedade decadente é marcada por um poder judiciário impotente ou corrompido. Olha a parte B do versículo 4. E a justiça nunca se manifesta. A justiça nos tribunais era uma piada,
Por quê? Porque o dinheiro e não a justiça é que determinava o resultado dos julgamentos. E a justiça não se manifestava por duas razões. Primeiro, por fraqueza dos magistrados. Segundo, por conivência deles com os esquemas de opressão. Se você ler atentamente a história desses reis que estão governando nesse período que precede o cerco da Babilônia, desde a morte do rei Josias em 609, o país começa a entrar num processo rápido, célere, de decadência moral, de decadência espiritual, e a própria liderança estava rendida aos crimes mais execrandos. E desta maneira a nação caminhava sem remédio, sem cura, para o cativeiro. 8º lugar, na sociedade decadente é onde se vê uma inversão total de valores. Olha ainda o verso 4, diz o texto, porque o perverso cerca o justo. Já parou para pensar nisso? O que ele está dizendo é o seguinte, o justo está na mão do bandido. É isso que ele está dizendo. O justo não tem para onde correr. Não tem a quem recorrer. Havia um esquema planejado, elaborado e posto em execução, em que para qualquer lado que o justo tentasse correr e escapar, ele estava cercado. Ele estava encurralado, ele estava entrincheirado, não tinha para onde fugir. Irmãos queridos, já pensaram que situação terrível? Quando o mal se infiltra nos bastidores do poder, e quando este poder constituído está blindado, de tal maneira de que todo recurso que o justo tente buscar para se defender, ele não encontra espaço. Desta maneira, o texto nos informa que não havia respeito nem pela propriedade privada e nem pela vida alheia. O erro judicial era a ordem do dia. Os processos eram fraudulentos. Os ímpios enganavam o justo, pervertendo todo o direito e toda a honestidade. E ainda hoje, é preciso afirmar que a corrupção da justiça é o caos em qualquer nação. É o mergulho na desordem total e o ponto final das esperanças do justo. A partir daí, vem o juízo de Deus. E eu fico pensando que a profecia de Abacuque precisava ser lida e ser exposta nos palácios, nas cortes, nas ruas. Porque o que Abacuque está fazendo é uma radiografia do mundo em que você e eu estamos vivendo. Finalmente, em último lugar, uma sociedade decadente é onde os tribunais estão mancomunados com os criminosos para roubarem o direito dos justos. Versículo 4 termina, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A justiça é torcida. As sentenças são lavradas, as decisões são dadas, mas são dadas contrárias ao direito. Note que o profeta está dizendo, ele não está dizendo que a justiça era torta. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a justiça é torcida. A justiça é reta. A lei é boa. Mas a justiça é torcida. E era torcida por alguém. Quem era esse alguém? Os juízes estavam de mãos dadas com os poderosos para oprimir os fracos. Note uma coisa. Nós estudamos isso aqui em Amós. Foi este o pecado que levou o reino do norte para o cativeiro assírio. Foi esta a pá de cal que sepultou nos escombros do esquecimento o reino do norte, o reino de Israel. Passaram-se mais de 100 anos e o reino do sul não aprendeu a lição. Cometeu os mesmos crimes, os mesmos pecados do reino do norte. Estão oprimindo o pobre, estão oprimindo o justo, estão roubando direitos dos inocentes. E o que vai acontecer? Sofrerão o mesmo amargo destino. Deus vai levantar a Babilônia, vai trazer a Babilônia,
e vai entregar Jerusalém nas mãos da Babilônia, para que o seu próprio povo seja disciplinado. O adágio popular diz que Deus tarda, mas não falha. O juízo de Deus pode parecer demorado, mas ele chega. Alguém já disse, o moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. O juízo precisa começar pela casa de Deus. E esta mensagem, meus irmãos, não é uma mensagem apenas para fora dos portões. Essa mensagem também é para dentro dos portões. Essa mensagem deve confrontar a mim e confrontar a você. E eu quero terminar com 3 brevíssimas aplicações. Primeiro, nenhum homem de Deus nenhuma mulher de Deus pode ficar indiferente ao caráter moral e espiritual do tempo em que vive. Irmão querido, se você vive no Brasil, está tranquilo, você não se incomoda com nada do que está acontecendo, você precisa rever sua vida. Segunda aplicação, o homem de Deus e a mulher de Deus devem nutrir o mais alto interesse de levar os problemas de sua nação a Deus em oração. Terceira e última aplicação, o homem de Deus, a mulher de Deus, jamais deve perder a confiança em Deus em 2 coisas. Primeiro, que Deus está do lado da justiça, mesmo quando a iniquidade parece triunfar. Segundo, que Deus ouve as suas orações, mesmo quando Ele demora em respondê-las ou parece indeferi-las. Que Deus nos ajude. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. E que a mensagem de hoje à noite, no mínimo, nos desperte para examinar nossa própria vida, para nos levantarmos como intercessores e para crermos que Deus nunca perdeu o controle da situação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, muitas vezes nós também ficamos alarmados, como o profeta Abacuque ficou. O que tu nos fazes ver na sociedade brasileira e pelo mundo afora, muitas vezes não nos deixa tranquilos, sossegados, mas gera em nós uma inquietação também. O que nós te pedimos, Deus, é que a tua igreja, povo chamado para ser santo, não seja parte desses esquemas que ofendem a tua santidade. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, e permita, Deus, que a tua igreja se santifique, vivendo uma vida digna, santa, piedosa e irrepreensível, jamais vendendo a sua consciência, jamais se miscuindo em esquemas de maldade, de violência, de corrupção, jamais entrando, Senhor, em contendas e litígios, mas que a tua igreja, Deus, viva uma vida digna do Evangelho. Levanta esta igreja, Deus, como uma igreja intercessora, uma igreja que clama, que chora diante da tua presença, em favor da nação, em favor da igreja, em favor das famílias. Nesta noite, Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida deste rebanho. Tu conheces, Pai, cada família desta igreja. Tu conheces as necessidades de cada família. Meu Deus, há lutas que muitas vezes não são compartilhadas. Há temores que muitas vezes não são divididos. Há inquietações, Senhor, que são guardadas. Mas Tu és o Deus que sonda os corações. Ó Deus, socorre o Teu povo nesta noite, Senhor. Fortalece a Tua igreja nesta noite, Senhor. Encha a alma do Teu povo de esperança. Fortaleça a nossa fé. Guarda os nossos pés da queda. Livra-nos do mal, livra-nos do homem violento, do homem sanguinário. Oh meu Deus, firma-nos na rocha que é Cristo Jesus. Nesta noite nós queremos interceder pelas famílias da igreja. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão vivendo dias de tensão, dias, ó Deus, de ansiedade, de angústia, de noite sem dormir. Socorre o Teu povo, abre a porta da Tua providência. Em nome de Jesus, Senhor, abra nos céus e a partir dos céus a porta da esperança para o Teu povo. Oh Pai Santo, abençoa demais
pessoas que estão aqui no teu altar nesta noite, Senhor. Tu conheces cada uma delas. E tu és poderoso para derramar sobre cada um de nós a tua bênção. Oramos, meu Deus, por todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite. Que tu nos visites conforme a riqueza da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.